Nos quatro cantos da terra nós estaremos, sempre a tua palavra proclamar, palavra que cure da vida, Espírito Consolador. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Usa teu servo, Senhor, fala aos teus servos, Senhor, guia teu servo, Senhor, envia teus servos, venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Guarde para o seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, pelo seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua.
Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, da congregação. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. És meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. A cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, da congregação. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Cada problema suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar e
Somente em Cristo esperarei. Ele é minha força e meu cantar, meu alicerce é meu rei, firme no mais revolto mar. Amor maior, profunda paz, o meu temor silente está. Olá, sejam muito bem-vindos a esse culto da Comunidade do Redentor. Nós estamos muito felizes de podermos estar transmitindo a Palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para que Deus abençoe de fato você, sua casa. E eu quero fazer um pedido para você, que você já no início desse culto, você possa curtir esse vídeo, você possa compartilhar com seus amigos, seus familiares, e assim essa palavra vai chegando a mais e mais pessoas. Tá bom? Além de você ouvir, você vai ter que ter essa tarefa, curta, compartilha com outras pessoas para que chegue mais pessoas essa palavra de Deus. E tem sido bênção para a sua vida e pode abençoar muitas e muitas outras pessoas. Esse culto que nós realizamos aqui, nós realizamos o nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a razão da qual nós estamos aqui, celebrando o seu nome e buscando a sua palavra. E eu quero saudar a cada um de vocês com uma palavra que está em Isaías 58, versículo 11, que diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. A palavra de Deus mostra essa cena do deserto, essa terra ressequida pelo sol, esse espaço de angústia, de sofrimento, mas ele fala, olha, a minha presença faz com que você tenha um jardim regado e um manancial que ela nunca seca, o manancial sempre é uma fonte a jorrar. E essa é a palavra de Deus, mostra que existe algo que pode acontecer na nossa vida, que mesmo que o nosso derredor esteja ressequido, a gente pode ter essa presença maravilhosa do Espírito Santo, uma fonte a jorrar para a vida eterna, fazendo um jardim regado. É isso que nós desejamos na nossa vida, mas é isso que nós desejamos para a sua vida, que Ele possa nutrir o seu coração, a sua mente, a sua alma com essas verdades, você possa ter essa esperança em Cristo Jesus. Nós queremos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, o tempo precioso que nós temos de culto, precioso porque nós temos a Tua presença, Pai, precioso porque a Tua palavra é viva, precioso porque a gente pode Te adorar de todo o nosso coração, Pai, em todo o tempo, com toda a nossa força, com tudo aquilo que a gente tem, Senhor, nós queremos Te adorar, Te engrandecer, Pai, nesse lugar. Receba a nossa adoração, Jesus, nós Te exaltamos em comunidade, como igreja, e nós queremos, ó Pai, que esse louvor chegue aos céus, Pai. Alegra o nosso coração, à medida que nós Te adoramos, entronizamos o Teu nome, Pai, acima de todas as coisas, porque o Senhor está acima dos louvores, e nós Te pedimos isso, ó Pai. Que o Senhor esteja aqui conosco, falando conosco, e nós queremos Te adorar de todo o nosso coração. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, vamos cantar agora em todo tempo, como resposta a esse chamado de Deus à adoração. E nós fazemos isso como comunidade. Saiba que você não canta sozinho da sua casa, tem um monte de gente cantando com você, a gente aqui inclusive. Vem com a gente. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma.
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso e majestoso nome. Seu glorioso e majestoso nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso e majestoso nome. Seu glorioso e majestoso nome. Alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. E nesse encontro juntos, nós somos convidados a cantar, mas também a confessar. Nós nos encontramos com Deus verdadeiro e com a nossa real perspectiva de quem somos e do que fazemos. Por isso, nesse tempo, o desafio é que você se encontre com Deus, se conecte com Deus, para contar aquilo que não tá legal, não tá bom. E para que você consiga, de alguma forma, se preparar para tudo que vai acontecer nesse culto, num espaço de encontro com o outro, mas de encontro com Deus, que é um Deus que perdoa, mas é um Deus que também quer te ouvir e sabe que você precisa falar. Então, que você possa, nesse momento, fazer uma oração de confissão, entregar a Deus tudo aquilo que está difícil na sua vida e que tem atrapalhado a sua relação com Ele, mas a sua relação com o outro também, no trabalho, em casa, nesses tempos de isolamento. Que nesse tempo de oração você consiga se conectar com o Espírito que nos leva ao arrependimento e que também nos dá a certeza do perdão. Confesse ao Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tem Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me
pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, meu Senhor. Perfeitos Teus caminhos, ó Senhor. Eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, meu Senhor. Perfeitos Teus caminhos, ó Senhor. Eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Deus vai fazer infinitamente mais. Nós queremos agora compartilhar com você uma palavra, a última palavra da série Detox de Alma Limpa em um Mundo Contaminado. Nós queremos refletir com você nesse final da série, o objetivo que nós queremos com essa série. Nós estamos vindo como igreja refletindo sobre algumas questões muito importantes para você nesse tempo de quarentena, de pandemia, nesse tempo de relacionamentos distanciados, esse distanciamento emocional que a gente está falando. Nós falamos de maneira muito prática na primeira série que nós trazemos online a respeito da depressão, da ansiedade que tem gerado nas nossas vidas, tentando trazer uma boa notícia para você de esperança, da fidelidade de Deus, de uma maneira que motivasse você, encorajasse você a viver a sua fé nesse tempo tão difícil. Mas nós também olhamos agora para essa série do Detox e o nosso grande objetivo com essa série do Detox é que no meio dessa polarização que nós vivemos, conflitos, seja familiares, entre amigos, seja na comunidade cristã, nas redes sociais, a gente tem falado para você que você pode lidar com isso a partir de recursos internos, você pode lidar com isso a partir do seu coração, a partir daquilo que Deus faz no seu coração. E por isso essa série Detox, ela abarcou 3 principais áreas da nossa vida. Comportamentos, a gente trouxe 2 mensagens a respeito de comportamentos, a gente trouxe 2 mensagens a respeito de emoções, emoções redimidas, emoções transformadas pelo Senhor, mas também nós trazemos agora 2 mensagens a respeito de influências tóxicas. E nós estamos encerrando essa série com uma mensagem, influências encorajadoras. Antes de falar de influências encorajadoras, a gente precisa introduzir o tema sobre aquilo que nós tentamos compartilhar com você nessa série, que é uma espiritualidade
emocionalmente saudável, uma espiritualidade que leva em conta as emoções, uma espiritualidade que não rejeita as emoções, mas uma espiritualidade que compreende que a transformação do nosso caráter, da nossa santidade no Senhor, precisa ser acompanhado de sanidade, uma transformação da nossa mente. E é por isso que nós embarcamos nessa série. O texto principal dessa série que a gente trouxe para você é esse de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, o nosso desejo com essa série foi exatamente essa. Perceber essa sabedoria do texto bíblico que fala, olha, acima de tudo, guarde o seu coração. Porque você pode ter alguns conceitos, convicções na sua mente, mas se você não lidar bem, não reagir bem com as circunstâncias da vida que são inevitáveis, você vai ser consumido pela angústia. E ao ser consumido pela angústia, não importa muito se você tem algumas convicções de fé. Essas convicções de fé não vão ser tudo para você. Você precisa ter maturidade espiritual. Por isso, Peter Escaseiro, ele é um pastor que tem trabalhado muito esse tema da espiritualidade emocionalmente saudável, e ele diz exatamente isso. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Peter Escaseiro, ele tem essa reflexão a partir já com seu ministério, 30 anos de ministério, ele percebe que, muito embora ele tivesse sucesso em muitas áreas do seu ministério, uma igreja grande em Nova York, ainda assim, ele era muito criança emocionalmente, ele era muito frágil emocionalmente. E é por isso que ele escreve uma série de livros refletindo sobre isso. De maneira introdutória, eu quero trazer o que Peter Escaseiro fala sobre saúde emocional. Tudo a ver com aquilo que nós estamos compartilhando nos últimos tempos, nessa série. E saúde emocional, para Peter Escaseiro, eu fiz uma seleção daquilo que faz parte da nossa série, ele tem muito mais, você pode ter acesso a essa literatura, mas ele diz o seguinte, a primeira delas, a gente precisa nomear, reconhecer e controlar os nossos próprios sentimentos. Então, Peter Escaseiro, ele vai trabalhar fortemente nisso, que a gente precisa entender os nossos sentimentos, levar a sério os nossos sentimentos e não rejeitá-los, não fingir que não existem, muito menos ficar jogando com a nossa espiritualidade a respeito das nossas emoções. A gente deve enfrentar essas situações de frente. Segundo, que eu destaco da fala de Peter Escaseiro, ele diz libertar-se de padrões autodestrutivos. Existem certos ciclos viciosos, um pouco a gente vai falar disso hoje, existem ciclos viciosos na nossa vida que a gente precisa romper, a gente precisa quebrar. Por isso, a gente deve ficar atento a isso. Reconhecer os nossos limites e fraquezas, saber até onde a gente vai e até onde a gente não vai. Quando a gente precisa dizer não, a gente precisa encerrar um relacionamento, algo que está sendo tóxico a nós. Vivenciar nossas dores e perdas é algo que a gente tem compartilhado com a igreja frequentemente. A gente precisa lidar com esses sentimentos de dores e perdas. E um aspecto na nossa espiritualidade, vindo dos salmos, vindo dos profetas, é lamentações, lamentar diante de Deus, de tal forma que Deus restaura a nossa vida e nos dá esperança. E por último, que tem a ver com a nossa mensagem de hoje, respeitar e amar os outros, sem ter que mudá-los. Algumas pessoas ao longo da sua jornada e seus relacionamentos, elas dizem que respeitam os outros, dizem que amam os outros, só que elas estão empenhadas para mudar a vida delas, para mudar a vida delas de acordo com a sua própria vontade, para mudar a vida delas de acordo com como ela acha que é melhor que aquela pessoa viva. Por isso, alguém que tem uma saúde emocional é alguém capaz de amar, de respeitar o outro, sem necessariamente mudá-lo. O grande desafio da nossa série foi amar pessoas doentias, sem adoecer. A gente constatou lá no início da série de que nós temos não só um isolamento social, mas um distanciamento emocional. Ou seja, pessoas têm dito coisas, escrito coisas, compartilhado algumas coisas que têm gerado muita dor no nosso coração e a gente tem se afastado emocionalmente dessas pessoas.
Agora, o desafio é como a gente pode se aproximar dessas pessoas, como a gente pode estar perto dessas pessoas, amá-las, respeitá-las, mas sem adoecer, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa alegria, sem perder a vitalidade e a esperança. Grande desafio que nós temos para responder através dessa série. Eu espero que esteja contribuindo para você. Algumas influências tóxicas na nossa vida que a gente precisa se dar conta. A primeira delas que eu destaco são pessoas controladoras. Eu sei que você já deve ter experimentado isso, seja na sua família, seja um amigo, seja um cônjuge, que tenta controlar a sua vida. Normalmente é uma pessoa com uma personalidade forte, normalmente é uma pessoa que tem como instinto a liderança e é uma pessoa que tem uma opinião muito determinante em todos os seus relacionamentos. E quem sabe você tem uma pessoa assim, uma pessoa em que você não consegue ter autonomia, você não consegue tomar uma decisão porque essa pessoa sempre toma por você. É uma pessoa que manipula situações. É uma pessoa que tenta de todas as formas fazer com que a sua posição seja afirmada. Não é assim que tem adolescentes, por exemplo, que chegam na fase da juventude, na fase de estudar, e eles são determinados pelos seus pais. De tal forma que essa pessoa pode ter 40 anos, ela pode ter 50 anos, quem sabe os pais nem mais estão aí, mas ela continua vivendo de acordo como o pai disse para ela viver. Porque ela continua ouvindo essa voz do pai, ela continua sendo determinada por essa pessoa que teve o controle sobre a sua vida. Cuidado com pessoas controladoras, elas são extremamente tóxicas para a nossa saúde emocional. Cuidado com essas pessoas que elas determinam a sua vida, que não te ouvem, que excluem você das decisões e fazem com que você seja meramente vítima das circunstâncias da vida, de tal forma que você não tem opinião, de tal forma que você se exclui totalmente. Isso acontece em muitos casamentos. Você diz, aquele casamento vai muito bem, Bruno. E aí você diz, claro, ele vai bem porque tem uma pessoa que manda e uma pessoa que obedece. Ele vai muito bem porque tem uma pessoa que determina todas as coisas e a outra pessoa que é simplesmente capacho, ela faz o que o outro quer. Isso não é um relacionamento saudável, mas isso é codependência. Tanto a pessoa que manda, ela precisa daquela pessoa que é mandada, como a pessoa que é mandada precisa daquela pessoa que manda. Isso é codependência. Pessoas que vivem uma relação em conjunto, mas uma relação doente, uma relação destrutiva, uma relação que não constrói, que não alimenta o outro, que não edifica, que não fortalece. Cuidado com as pessoas controladoras. Segundo grupo de pessoas que eu destaco são as pessoas críticas em demasia. Tem pessoas nos nossos relacionamentos que elas criticam absolutamente tudo. Para elas tudo é ruim, nada é satisfatório. Essas pessoas críticas são pessoas pesadas, carregadas, são pessoas que normalmente elas são tristes, porque elas não conseguem se alegrar com aquilo que você conquista. Sempre tem algo a mais que tu poderia fazer, sempre tem algo diferente que poderia ser feito. E essas pessoas críticas, elas contaminam o nosso coração, a nossa alma, de tal forma que nós nos tornamos pessoas também críticas, nós tornamos pessoas insatisfeitas com todas as coisas, muito embora, se a gente olhasse com calma a nossa vida, a gente teria muitos motivos para nos alegrar. Cuidado com as pessoas críticas. Terceiro grupo de pessoas, e o último que eu destaco aqui nessa reflexão, são as pessoas tentadoras. E normalmente essas pessoas tentadoras, elas estão relacionadas com situações de vício, situações de necessidade, muitas vezes emocionais, e elas estão interligadas nessa relação, muitas vezes com situações de fragilidade no nosso interior. O que seria uma pessoa tentadora? É aquela pessoa que consegue construir uma visão da vida paralela à que a gente vive. Por exemplo, existem pessoas que têm problemas com dependência química. E normalmente pessoas com problemas na área de dependência química são pessoas que têm tentadores à sua volta,
pessoas que o conduzem para o bar, pessoas que o conduzem a um certo ciclo de amigos, pessoas que os conduzem a um estilo de vida que o deteriora, o estilo de vida que não constrói, o estilo de vida que não o leva além. Algumas pessoas que são tentadoras também na área da sexualidade. Cuidado, cuidado. Às vezes você acha que você está muito bem na área da sexualidade, às vezes você acha que está muito bem no seu casamento, até você entrar numa crise e uma pessoa te distraia e te tire do trilho. Uma pessoa que comece a te tratar como a sua esposa não tem te tratado. Uma pessoa que começa a ser carinhosa, atenciosa, e você começa a dar brecha e possivelmente você vai cair. Por isso, cuidado com esses 3 grupos de pessoas, com aqueles que são controladores, manipuladores, mas aqueles que críticos que destroem e que não geram satisfação na nossa vida, e pessoas tentadoras, pessoas que acabam nos desviando do alvo, do padrão, da excelência que Deus fez para cada um de nós. 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo fala algo muito importante. Ele diz, olha, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Existem más companhias, e quem sabe você diga assim, Bruno, mas esse texto não parece que você está nos aconselhando a nos afastar do mundo, esse texto não nos leva a um dualismo da vida, onde você caminha só com pessoas que são santas, perfeitas, e você exclui outros. Bruno, na verdade, a nossa missão ela não tem a ver com as pessoas que estão perdidas e a gente não deveria estar com elas em vez de simplesmente ficar numa bolha. Tudo isso é verdade e tudo isso a gente tem motivado você a fazer. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma controvérsia que tem gerado em torno da questão da ressurreição. E aí Paulo diz, olha, existem pessoas que estão dizendo que a ressurreição não existe. Pessoas críticas. Pessoas que estão destruindo a verdade. E aí Paulo diz, olha, cuidado, porque que vocês não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque dependendo com as pessoas com que você caminha de forma íntima, elas vão acabar influenciando o seu padrão de vida, vão acabar influenciando a sua alma e vão acabar influenciando a sua vida como um todo. Por isso, esse texto ele não nos leva a um dualismo, esse texto nos leva e nos revela um princípio. E o princípio que ele nos leva é esse. Nós aprendemos pela repetição e pela imitação. Nós aprendemos pela repetição e pela imitação. Então, se você olha para esse aspecto da imitação, a gente só imita aquelas pessoas na qual a gente convive, na qual a gente gosta, com os quais nós nos relacionamos com profundidade. E a gente tem a tendência de ser inspiradas ou destruídas por essas pessoas. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para 2 decisões que você precisa tomar necessariamente na sua vida. A primeira delas é estabeleça limites. Dê limites nos seus relacionamentos. Saiba dizer não. Saiba dizer não. Você já deve ter passado, assim como eu passei, por situações em que você teve que colocar limite em pessoas. E deixa eu dizer isso para você. Muitas vezes essas pessoas nós amamos, muitas vezes nós queremos bem essas pessoas, mas nós precisamos colocar limites. Se você já casou, você passou pelo que eu passei. Toda pessoa que casa, ela enfrenta uma situação com os seus familiares e com os seus sogros, necessariamente. Porque a gente precisa estabelecer limites. Nós estamos criando uma nova família, um núcleo familiar. E os nossos familiares, por mais que nos amam, por mais que nos querem bem, eles precisam permitir, deixar que a gente cresça e a gente forme o nosso núcleo familiar. Interessante que na minha relação familiar, eu tive uma relação muito próxima com a minha mãe, uma relação muito amorosa, muito afetiva com a minha mãe. E logo que a gente começou a namorar, eu e Lilian, a gente vivia lá em casa, a gente fazia muita coisa lá em casa, só que quando eu noivei, a minha mãe percebeu que a Lilian estava, entre aspas, tirando eu da minha família, né? E a minha mãe, então, ela ficou
muito triste, ela não sabia lidar com esse sentimento, e até um determinado momento, que eu reuni a minha família na sala de casa, e eu falei para eles, olha, a situação é a seguinte, eu vou casar com a Lilian, e eu quero que vocês respeitem isso, e essa é uma decisão tomada. Interessante que a partir desse momento em que eu coloquei esse limite, a nossa relação mudou, e a gente começou a construir esse núcleo familiar com muito mais tranquilidade. Então, estabeleça limites, dê limites às situações, diga não. Por exemplo, vocês têm um grupo de relacionamentos que são tóxicos a você. Diga não. Diga, eu não vou ir com vocês lá, porque esse lugar não me faz bem. Diga para certas pessoas que vêm trazendo fofoca, vêm trazendo intriga, diga para essas pessoas, olha, eu não vou fazer parte disso. Eu não vou fazer parte disso. Por favor, quando eu estiver junto, por favor, não faça esses comentários. Coloque limites, estabeleça limites, porque as pessoas vão te tratar da mesma forma. As pessoas que fofocam de alguém para você, certamente elas fofocam de você para alguém. Então, estabeleça um padrão elevado nos seus relacionamentos e estabeleça limites. O segundo ponto, e esse é um ponto difícil, e a gente não motiva você a romper os seus relacionamentos, mas a perseverar nos seus relacionamentos. Mas existem relacionamentos que são totalmente destrutíveis. Por isso, saiba o momento de romper. Saiba o momento de dizer, olha, a partir daqui não dá mais. A partir daqui não dá mais. Existem relacionamentos abusivos. Existem relacionamentos violentos. Existem relacionamentos, como a gente falou, dessas pessoas tentadoras, que nos levam ao abismo. Por isso, rompa. Rompa. Se você não sabe como lidar, rompa. Se você não sabe como proceder, rompa, dê um passo atrás. Procure ajuda, se reestabeleça, para que você possa voltar a encontrar, quem sabe, o coração dessa pessoa que você ama, mas que dessa maneira você vai ir para o abismo. E no abismo, ninguém consegue ajudar ninguém. A palavra que nós estamos falando aqui, a respeito dessa situação que nós aprendemos pela repetição e pela imitação, é que a gente deseja que você cuide, como diz Provérbios, o homem honesto é cauteloso em suas amizades. O que eu estou falando aqui não é para você romper os seus relacionamentos. O que eu estou falando aqui não é para você viver uma vida de dualidade, uma vida santa e uma vida profana. O que eu estou falando aqui é que você cuide do seu ciclo mais íntimo de amigos. Quem são as pessoas com as quais você anda? Compartilhe a vida. Quais são essas pessoas? Essas pessoas são tóxicas? Ou essas pessoas, a gente já vai falar mais, elas são fontes que te inspiram, que te fortalecem. Por isso, cuide desse ciclo mais íntimo. Jesus, ele não conviveu todos os dias, o dia todo com os fariseus. Ele não fez isso. Ele não chamou para o seu círculo íntimo essas pessoas tóxicas, críticas, azedas, essas pessoas arrogantes, orgulhosas. Mas Jesus, ele tinha um ciclo pequeno de discípulos, pessoas que ele desfrutou de uma profunda intimidade, para que, num determinado momento, fariseus e tantos outros pudessem ser alvo da missão, alvos do amor. Mas se Jesus ele gastasse todo o seu tempo com os fariseus e religiosos, ele ficaria com a sua alma intoxicada, ele ficaria com a sua alma contaminada, de tal forma, como Jesus mesmo disse no determinado ponto, que geração incrédula e perversa. Ele ia ficar nesse ambiente tóxico, esse ambiente que não constrói nada. Por isso nós falamos até aqui sobre essas influências tóxicas, pessoas controladoras, pessoas críticas, pessoas tentadoras. Mas eu quero chamar a atenção para você, que nesse círculo mais íntimo, esse círculo de intimidade, você precisa encontrar pessoas fontes, pessoas que sejam inspiradoras, pessoas que edifiquem a sua vida, pessoas que construam algo com você. Eu quero destacar algumas pessoas fontes. As pessoas fontes, elas são encorajadoras.
As pessoas fontes, elas vão querer o melhor para você. Uma pessoa fonte que é encorajadora, ela vai estimular a sua autonomia, ela vai celebrar com as suas vitórias, ela vai chorar as suas derrotas, mas ela vai encorajar você a desempenhar o melhor de Deus para a sua vida, ela vai ajudar você a entender os seus dons, ela vai ajudar você a fazer o melhor em tudo o que você faz. Essa pessoa fonte, eu não preciso nem dizer, essa pessoa fonte é minha esposa. A Lilian é a minha encorajadora. A Lilian, o tempo todo, ela me faz ser melhor do que eu sou hoje. A Lilian que me estimula a estudar, a Lilian que me estimula a ler coisas que de repente eu não leria, a Lilian me estimula a ir além daquilo que eu sou. Encontre pessoas fontes, pessoas que te encorajam, pessoas que edifiquem a sua vida, pessoas que te amam, apesar de circunstâncias difíceis. Mas pessoas que não jogam fora o seu amor porque a situação está complicada. Uma pessoa encorajadora. Para mim é a Lilian, encontre a sua pessoa fonte. Segunda, aspecto de uma pessoa fonte. Pessoas que são gratas. Se nós falamos de pessoas críticas, pessoas que são gratas. Pessoas que transpiram isso. Graças a Deus eu tenho pessoas gratas na minha vida. O Eduardo e a Marta, por exemplo, são missionários no Palavra da Vida e eles sempre acompanharam a nossa caminhada. E sempre quando eu falo com o Eduardo e com a Marta, eles são fontes de inspiração para a gratidão. A gratidão pela provisão de Deus, a gratidão por aquilo que Deus já nos deu até agora, a gratidão por estar vivendo o chamado de Deus para a nossa vida e conversando algumas horas com eles, já me faz ter um coração mais grato. Eu saio inspirado dessa conversa. Eu saio animado com essa conversa, eu saio cheio para exercer aquilo que eu preciso exercer, o meu ministério, os meus relacionamentos. Eu saio renovado. Mas também, por último, nessa correlação que a gente está fazendo aqui, pessoas respeitosas. Pessoas que cuidam os limites. Pessoas que te respeitam. Pessoas que sabem o seu devido lugar. Pessoas que não te conduzem para um caminho errado. Busque essas pessoas, pessoas fontes. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui nessa relação de pessoas tóxicas e fontes, é que uma vez que você tem esse ciclo de amizade profundo com pessoas fontes, como diz Provérbios, você vai fazer dessas pessoas tóxicas o alvo da missão. Uma vez que você está fortalecido, uma vez que a tua alma está restaurada, você vai fazer dessas pessoas tóxicas, essas influências tóxicas, você vai abençoar a vida delas. Eu quero trazer para você o texto da nossa reflexão que se encontra em 3 João. Essa carta de João para Gaio, é uma pessoa que ele endereça essa carta. E eu passo a ler essa carta para os irmãos. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da tua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever,
mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você, os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Deixa eu trazer alguns aspectos dessa carta de 3 João. Primeiro, que quem escreve é o apóstolo João. Os irmãos sabem que João, ele foi dos apóstolos aquele que faleceu de velho. Ele faleceu com avançada idade. Então essa carta, possivelmente, ela foi escrita em torno do ano de 95. Ela foi uma das últimas cartas a serem escritas. Então nós temos aqui uma relação entre as igrejas muito mais constituídas, uma relação de igrejas que elas existem e um ministério itinerante de missionários, de pastores itinerantes que vão a essas comunidades edificando essas diferentes comunidades. Tem várias coisas que nós não sabemos ao certo dessa carta, mas alguns comentaristas como John Stott sugerem que possivelmente João tenha plantado essa igreja. E de repente ela esteja na Ásia Menor e possivelmente seja Pérgamo, essa igreja na qual ele está se referindo aqui. Uma outra coisa importante a respeito dessa carta, John Stott coloca que é interessante lermos 2 João e 3 João juntos. 2 João ela é a carta endereçada à igreja, possivelmente essa mesma igreja, e 3 João é endereçada a uma pessoa. Aqui nós estamos falando de um conflito comunitário que gira em torno da hospitalidade. Esse conflito comunitário se dá pelo fato desses pregadores itinerantes. Existiam pregadores seculares, existiam pregadores também educadores, pessoas que traziam mensagens e que cobravam por isso, né? E aí tinha uma prática no Novo Testamento, à medida que a igreja ia se desenvolvendo, em que esses missionários eles deveriam ser acolhidos pela igreja. Lá em 1 João e 2 João fala dos critérios desses missionários. Esses missionários eles precisam ter uma piedade, eles precisavam ter uma ortodoxia correta e esses missionários precisavam ter uma vida íntegra. E lá em 2 João enfatiza que eles precisavam crer que Jesus veio em carne. Ele viveu como ser humano, porque se espalhava no meio do Novo Testamento, nas igrejas do Novo Testamento, o gnosticismo. Pessoas que tiravam o crédito de Jesus falando que ele era apenas homem em aparência. E isso era algo errado em termos de evangelho, na totalidade do evangelho. Então ele lidava com esses conflitos. João, o apóstolo, ele deu um critério para a igreja ver e avaliar os missionários que chegavam. Mas esses missionários, ele tinha uma prática, ele era acolhido pela igreja, ele ensinava a igreja, abençoava a igreja, mas eles ficavam no máximo até 3 dias. Ficando esses 3 dias pelo sustento da igreja, dos irmãos, então esses irmãos enviavam esse missionário era enviado com mantimentos dessa igreja. Então era disso que se tratava, era dessa hospitalidade que eles estavam falando. Ele estava falando, olha, para Gaio, que é a carta destinada a essa 3 João, Gaio, receba essas pessoas, porque eu tenho visto a tua fidelidade. Por isso, a pessoa que é o destinatário dessa carta é Gaio, porque dentro desse conflito que ali se colocou naquela igreja, tem Diótrefes, que possivelmente era o líder, era o presbítero, era o pastor daquela comunidade, e ele era alguém totalmente crítico, ele era alguém que não recebia esses missionários, era alguém possivelmente, pelo texto, o nome de Diótrefes era um nome que vem da aristocracia grega, possivelmente ele era de uma família importante, e por ser de uma família importante, ele tomou uma liderança importante nessa comunidade, e tendo essa liderança importante, ele se arrogou no direito de receber ou não missionários. Na sua maioria ele não recebia missionários. E João dá a entender que ele enviou uma carta em que Diótrefes engavetou, ele não deu a carta à igreja. Por isso essa situação de conflito, é uma situação difícil, que quem relata isso é Demétrio. Também está descrito no texto, Demétrio ele vai até João, ele relata isso. E possivelmente é Demétrio que leva essa carta até Gaio. Demétrio garante que essa carta chegue até Gaio. Então,
Gaio, Diótrefes e Demétrio fazem parte da mesma comunidade, possivelmente em Pérgamo. E essa comunidade está vivendo um conflito. Existem pessoas tóxicas, existem pessoas de muita influência, mas existem também pessoas que são fontes, pessoas que edificam umas às outras, pessoas que são fiéis, como Gaio e como Demétrio. Por isso o nosso foco aqui, a gente trouxe toda uma reflexão a respeito dos relacionamentos, mas o nosso foco aqui é a igreja, a comunidade cristã. E por isso, na comunidade cristã, a gente, querendo ou não, existem pessoas que são tóxicas e existem pessoas que são fontes. Você querendo isso ou não, existem na mesma igreja pessoas que são edificantes para nós e pessoas que são extremamente tóxicas à nossa alma. Pessoas que nos destroem a nossa essência, que nos entristecem, roubam a nossa alegria. E é por isso que, com essa carta, eu quero animar você a entender que esses dois grupos de pessoas, elas coexistem. E esse distanciamento emocional que nós estamos tendo, algumas pessoas acreditam, eu não sei como é que vai ser o presencial, mas eu quero dizer para você que esses grupos de pessoas coexistem. E a gente precisa ter um jeito de lidar com isso, de uma maneira madura, de tal forma que a gente abençoe aquelas pessoas que hoje são tóxicas, pessoas que hoje estão nesse contexto triste na sua caminhada. O texto que nós lemos começa dizendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. E existe aqui uma relação muito grande entre amor e verdade. Deixa eu dizer isso para você, que todo o escrito de João, essa é a centralidade do escrito de João, o amor e a verdade. É aquilo que você crê, a verdade, com aquilo que você faz, o amor. As tuas convicções, elas precisam estar interligadas àquilo que você faz. Porque se você não faz, possivelmente você não sabe o que crê. Mas se você faz e não crê, também é um problema, porque você se torna um ativista. Então, Paulo está se direcionando a Gaio, dizendo: olha, Gaio, você é alguém que crê no verdadeiro evangelho e alguém que tem buscado viver esse evangelho. Então eu estou falando isso para você e eu estou endereçando essa carta para você, porque eu sei que essa carta vai chegar em você e você vai endereçar para a igreja. Eu sei que você está interessado na igreja, eu sei que você está interessado na saúde da igreja, por isso eu endereço essa carta a você. Alguém que tem caminhado na verdade, alguém que tem caminhado na verdade, alguém que tem obedecido ao Senhor Jesus. E 2 João fala esse aspecto da verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. O amor está ligado à verdade, ou seja, é por aquilo que nós cremos em Jesus, é por nós estarmos ligados a Jesus que nós nos submetemos um ao outro. É porque nós cremos em Jesus, é que nós vivemos em comunhão, em comunidade. Temos o mesmo propósito porque nós estamos inseridos na fé em Jesus. E é por causa de Jesus, não por causa da minha ideia, não é porque eu quero, mas é por causa de Jesus. É esse aspecto do amor e a verdade que João traz aqui para a gente. Eu quero destacar duas questões essenciais que eu vejo para a nossa vivência em comunidade. A primeira delas, ela se encontra em Gálatas 6:2, uma palavra conhecida, em que Paulo vai dizer: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele está dizendo, olha, levem os fardos pesados uns dos outros. E o contexto ali que Paulo está dizendo é o contexto de que alguém foi surpreendido em pecado. Alguém foi surpreendido pelo pecado, ele caiu em pecado, e aí Paulo diz, olha, restaurem a sua vida com mansidão, mas cuidado para que também vocês não caiam em tentação. Então Paulo está dizendo, levem os fardos pesados uns dos outros. E essa é a primeira reflexão que eu trago para você, que a gente precisa criar uma rede de cuidado na igreja. A gente precisa criar uma rede de cuidado entre nós, onde as pessoas que caem em pecado, elas não são julgadas, nem expulsas, mas elas são acolhidas.
Elas são restauradas com mansidão. A gente precisa ter uma rede de cuidado. A gente não pode se colocar como julgadores dos outros. A gente não pode se colocar como aqueles que entenderam a verdade e aqueles que são burros que não entenderam a verdade. A gente não pode se colocar, nós somos as pessoas fontes e essas são as pessoas tóxicas. A gente deve ter uma rede de cuidado, onde a gente acolhe a pessoa na sua fragilidade, onde a gente acolhe a pessoa na sua necessidade, porque o amor é profundamente transformador. Então, a primeira reflexão comunitária desse ponto é: levem os fardos pesados uns dos outros. À medida que alguém cai na fé, alguém é pego de surpresa por alguma tentação e fragilidade, nós precisamos cuidar dessa pessoa. Ser verdadeira igreja de Cristo Jesus é uma igreja que cuida, é uma igreja que recebe, é uma igreja que caminha a segunda milha com aquela pessoa que está com dificuldade. Mas o segundo aspecto, tão essencial quanto, Efésios 5:21, Paulo fala sobre um dos aspectos de sermos cheios do Espírito Santo. E ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós precisamos ter a humildade suficiente para nos submetermos na caminhada com o outro. A pessoa que busca viver isoladamente na comunidade de fé é alguém que vai muitas vezes se afastar do caminho do Senhor, não vai nem perceber. É alguém que vai muitas vezes ferir os outros com essa influência tóxica e não vai nem perceber. Por isso que a gente deve se colocar debaixo da autoridade de pessoas. Pessoas que têm a autoridade de nos exortar, pessoas que têm a autoridade de falar algo para que a gente cresça, amadureça, reveja a nossa forma de caminhar. Por isso esses dois aspectos, levar os fardos, criar uma rede de cuidado. Quando as pessoas tiverem alguma fragilidade, a gente acolher elas na sua fragilidade, mas também a gente ter pessoas que exerçam autoridade sobre nós, que nos animem, que nos deem uma boa palavra, para que a gente amadureça. Uma palavra de João para Gaio que me impressiona é que ele ora para que Gaio tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A alma de Gaio, a espiritualidade de Gaio é uma espiritualidade saudável. Gaio é bem resolvido, porque Gaio ele tem clareza do Evangelho, daquilo que ele crê, mas ele tem clareza também do amor e daquilo que ele faz. Gaio ele tem clareza e convicção do chamado em Cristo Jesus, mas ele também tem clareza da missão, daquilo que Jesus nos chama a fazer. Por isso ele está dizendo: Gaio, eu oro para que a tua saúde e tudo, que você prospere, porque Gaio também recebia missionários e possivelmente ele tinha uma vida estável financeiramente, por isso ele poderia investir em missões. Então ele está dizendo, Gaio, que Deus sustente a sua saúde, da mesma forma que ele tem sustentado a sua alma, porque você faz bem para essa igreja, porque você edifica essa igreja, porque você anima os irmãos, você encoraja os irmãos a viver o Evangelho na sua amplitude. Por isso, assim como vai bem a sua alma, é de alma limpa, é de alma transformada, é de alma edificada, é dessa espiritualidade que é santa, mas é sã, essa espiritualidade que busca santidade, mas também sanidade, é que a gente vai na direção do outro e a gente abençoa o outro, porque a gente só pode dar daquilo que nós recebemos. Se nós estamos cheios da graça do Espírito Santo de Deus, então é disso que nós vamos transbordar. Mas o que nós estamos é cheio de medo, de controle, de criticidade. Então é disso que a gente vai oferecer, destruindo a alma de pessoas. Por isso ele destaca Gaio, ele anima Gaio. Gaio, pega essa carta, anima os irmãos a viver o Evangelho de Cristo Jesus. Mas ele também cita Diótrefes, alguém que tem um relacionamento, uma pessoa tóxica. E a respeito de Diótrefes, fala de Diótrefes que gosta muito de ser o mais importante entre eles. A arrogância é o principal ponto de alguém tóxico. Alguém que é orgulhoso e arrogante, alguém que não tem, é inacessível. Ninguém tem como chegar nessa pessoa. Ninguém chega ao seu coração, ninguém pode dizer uma palavra, ninguém pode orientar.
é uma pessoa autossuficiente, é uma pessoa cheia de si mesma. Quem sabe Diótrefes até era um bom líder, quem sabe até ele era alguém com um dom de liderança. Mas liderança que procura poder não exerce bem a sua influência. Liderança que lidera para si mesmo não consegue edificar a igreja. Por isso aqui é um alerta em relação a Diótrefes para Gaio. Gaio, não se deixa contaminar por isso. Não se deixa levar por Diótrefes. Não age como ele, não recebendo os missionários. Diótrefes, além de não receber missionários, ele excluía pessoas da igreja que recebiam missionários. Por isso ele diz, Gaio, não entra nessa, não entra nessa. E aí ele ressalva ainda mais uma pessoa nessa história, e essa pessoa é Demétrio. É Demétrio. Demétrio leva essa carta, e aí ele diz, olha, eu testemunho, e pessoas testemunham da sua boa reputação. Todos falam bem dele, a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos. Você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Receba Demétrio. E aqui é muito importante esse versículo que eu acabei de pular, é que ele está entre Diótrefes e entre Demétrio. Lembra que eu falei do princípio que a gente imita as outras pessoas, a gente aprende através da imitação, da repetição e da imitação. E aí João diz, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Amado, não imita Diótrefes, não imita esse comportamento, não procure esse tipo de liderança, não exerça essa liderança tóxica, não exerça essa liderança que se arroga de autoridade, não exerça isso. Mas, querido, imite a Demétrio, verdadeiro servo do Senhor, alguém de boa reputação, alguém que as pessoas percebem o bom testemunho que ele tem. Por isso eu termino com essa palavra, desenvolva um relacionamento profundo com pessoas fontes e abençoe as pessoas tóxicas. Desenvolva um relacionamento profundo com pessoas fontes e abençoe as pessoas que são tóxicas. Tenha um grupo de intimidade, de relacionamento significativo, que edifique você. E abençoe, ame, dê palavras de carinho, de cuidado, demonstre isso por essas pessoas que por algum motivo, por alguma razão, não encontraram o caminho do amor e da verdade. Que você possa fazer isso, e eu quero terminar com algumas perguntas e algumas palavras só para refletir e praticar. Primeira delas, nós estamos encerrando essa série aqui. Nós estamos terminando Detox, falando sobre como está a nossa alma. E eu quero perguntar para você, terminando essa série, como está a sua alma, passando por todo esse processo? Como você está lidando com essas polarizações? Como você está lidando com esse distanciamento emocional de pessoas? Como você está lidando com as suas redes sociais? Como está a sua alma? Você está cuidando da sua alma? A sua alma vai bem? Como é que você está balanceando os seus relacionamentos entre pessoas tóxicas e pessoas fontes? Você tem um grupo de intimidade que são fonte na sua vida? Fonte de encorajamento, fonte de gratidão, fonte de pessoas que te edificam e te fortalecem para a caminhada. Como está isso? Como é que está esse balanço? E por último, o que você precisa fazer logo após esse culto acabar? O que você precisa tomar de atitude quando esse culto apagar? Você vai fazer o quê? Você vai continuar dando brecha para que qualquer coisa contamine a sua alma? Ou você vai alimentar a sua alma, nutrir a sua alma para ser bênção nessa sociedade que tem demonstrado imaturidade, não consegue dialogar, não consegue conversar com o diferente, não consegue com as opiniões diferentes? Você sonha que você vai voltar para o presencial e você vai ter uma comunidade cristã dos iguais? Nós vamos ser e continuar sendo diferentes. E a gente cresce com a diferença dos outros. Por isso, o que você precisa fazer agora para mudar o cenário do seu coração e dos seus relacionamentos? Quero convidar você a orar. Feche seus olhos.
Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel. É o Senhor, Pai, que nutre a nossa alma. É o Senhor que nos enche de amor e da Tua verdade. É o Senhor, Pai, que olha para a nossa situação, muitas vezes angustiados que estamos, com tantas palavras e questões escritas nas redes sociais que nos intoxicam, Pai, e que tiram a nossa alegria e que matam a nossa alma. Senhor, te peço em nome de Jesus, que o Senhor restabeleça a paz no nosso coração. Como a Tua palavra diz, a paz que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. É essa paz que nós estamos falando, Senhor. Nós precisamos, nós carecemos dessa paz. Essa paz que nos faz agir com amor, essa paz que nos faz agir com persistência na vida daquelas pessoas que é difíceis de amar. É com essa paz que nós conseguimos dialogar com o indiferente. É com essa paz que nós conseguimos caminhar lado a lado com aquelas pessoas que parece que nós não conseguimos nos misturar. É com essa paz, Senhor, é com essa paz, é com a nossa alma revigorada, é com a nossa alma limpa, transformada. É que a gente pode, Deus, amar, edificar, fortalecer, encorajar a comunhão, a vida em comunidade. Porque isso não vem de nós mesmos, isso vem do Senhor, Pai. Isso é dom do Espírito Santo, viver em comunidade é dom do Teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, dá-nos da Tua graça para vivenciarmos aquilo que só o Senhor pode fazer. Faça a Tua obra sobrenatural na naturalidade da nossa vida. Faça da Tua obra extraordinária a transformar o nosso ordinário. Por favor, Deus, nós clamamos que mesmo em tempos de distanciamento, não só isolamento, mas distanciamento emocional, que a gente possa ter a nossa alma transformada, revigorada, para ser bênção na vida de outras pessoas. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ele te dará força e a sua fé renovará. Ao que está sobrecarregado, seus braços abrirá. Ele te guardará do mal, na fraqueza sustentará. Mesmo em meio à derrota, nova graça a cada dia te dará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. No final desse culto, nós queremos interceder por situações, por pessoas, nós queremos falar com o Senhor. Como a gente falou ao longo de todo esse culto, o nosso Deus é um Deus que tem o ouvido sensível ao nosso clamor. Nós queremos fazer isso, mais uma vez, orando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse culto que o Senhor nos concede, porque o Senhor nos fortalece, Pai, o Senhor nos une,
O Senhor, Pai, nos orienta. O Senhor, através da Sua palavra, através da maneira tão sensível e tão própria, o Senhor nos conduz, Pai, pelas nossa vida, os nossos caminhos. E a gente celebra a Tua fidelidade, a gente celebra, Pai, a Tua graça que permanece conosco em todo o tempo. E assim, Pai, nós continuamos a interceder, Pai, por pessoas próximas a nós ou nem tanto, que estão passando por um momento de enfermidade. Nós pedimos, ó Pai, o Teu alívio, a Tua intervenção, o Teu cuidado. Nós te pedimos, ó Deus, por sabedoria, Pai, os governantes, Pai, cada município, as decisões difíceis, Pai, da gente tomar em relação à reabertura, fechamento e a situação que todos nós queremos que melhore, mas a verdade é que a gente não tem controle muitas vezes sobre as situações e a gente entrega tudo isso mais uma vez ao Senhor, Pai. Esse ano que para muitos era 15 dias, depois se tornou um mês, se tornou alguns meses e a gente vai ao longo desse ano 2020 passando por algo nunca visto por nós antes, Pai. E, ao mesmo tempo que é angustiante, a gente tem encontrado a Tua presença, encontrado esperança no Senhor, tem sido fortalecido no Senhor, Pai. Por isso, Pai, nós desejamos que o Senhor nos conduza pelos nossos dias, nos nossos relacionamentos, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a estabelecer a partir do relacionamento contigo os nossos outros relacionamentos, Pai. Tem sido um desafio, mas que o Senhor, Pai, nos ajude, que o Senhor permaneça no controle de todas as coisas e a gente entregue a nossa vida mais uma vez ao Senhor, Pai. Assim nós queremos entregar aos nossos familiares, nós queremos entregar, Pai, as pessoas do nosso convívio, a nossa cidade, nosso país, o mundo, Pai, que carece tanto da Tua misericórdia e do Teu cuidado. Assim, Pai, nós oramos a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar a uma só voz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz, agora e sempre. Não esqueça que logo após esse culto a gente vai ter uma sala especial para você, uma sala virtual, para a gente conversar, trocar uma ideia e a gente poder também orar pessoalmente. Orar por questões específicas que você tem passado. Então, esteja conosco e a gente vai ter o privilégio de ter um tempo ainda de comunhão. Deus abençoe e até o próximo culto. Na força do Senhor.